Vamos que vamos. Legal. O que vocês estudam lá? O que é esse estudo? A antropologia é a ciência que estuda o homem. O homem no sentido amplo da palavra, né? A gente fala o homem, mas a humanidade, os seres humanos. É tudo aquilo que nos define enquanto seres humanos, que nos diferencia dos outros animais, né? Então, numa definição assim, muito rasa, muito superficial do que nos define diferente dos animais, é a nossa cultura. Sim. O que nós temos de diferente na nossa cultura. Não é o raciocínio, não é... porque se você for ver algumas formas de atuar das abelhas ou das formigas ou de alguns animais, você percebe uma lógica ali. Há um raciocínio. Há uma inteligência muito grande ali. Uhum. A diferença é que a gente acumula conhecimento e passa para as próximas gerações. E isso é a nossa cultura. A nossa cultura, né, tudo que a forma como a gente come, o que a gente come, como a gente se veste, a nossa língua, né, que é a nossa língua é a primeira instituição assim cultural, é o que define nossa forma de pensar, estrutura nosso raciocínio, né? Então a antropologia, ela estuda os seres humanos. Então por isso que, por exemplo, é muito comum você ver antropólogos trabalhando com indígenas, né, que são indigenistas. Geralmente são antropólogos que trabalham na FUNAI. Por quê? Porque os antropólogos, eles geralmente fazem um recorte. Vamos estudar os seres humanos, vamos estudar essa cultura aqui, essa cultura indígena, vamos estudar a cultura egípcia, vamos estudar a cultura... Mas quando eu estava fazendo antropologia era muito interessante ver que tinha gente pesquisando a cultura dentro do Congresso Nacional. Nossa. Entendeu? Então o recorte ele pode ser diverso. Assim, doido, né? Mas foi muito interessante para me abrir minha cabeça. Assim, eu estava saindo do segundo grau, né, saindo ali do ensino médio hoje, que a gente chama, e entrei na universidade e comecei a ler aqueles textos todos de antropologia, aqueles textos que você lê uma vez e fala, opa, peraí, deixa eu voltar um pouco aqui e ler de novo. Deixa eu ler algumas vezes. Aí vai ler de novo, e depois vai pra aula, escuta o professor falando, não tinha entendido, na verdade. E aí me ajudou a pensar, a abrir a cabeça e perceber que nada é dado, né? Às vezes a gente acha que as coisas são assim porque são assim. Não são assim porque são assim porque é uma construção cultural. Eu tenho até o tesão, assim. Eu tenho tesão por determinado tipo de mulher. É uma construção cultural que vai me moldando ao longo da minha vivência e troca com os outros seres da minha sociedade e tal. Não é uma coisa dada porque né? Muito louco. Então foi muito interessante e tem muito cinema, que é, por exemplo, cinema etnográfico, documentário etnográfico, que sai para fazer um mergulho dentro de uma determinada cultura e ficar lá para tentar entender o modo de vida daquelas pessoas. Ele é um cinema que nasce na antropologia. A partir da pesquisa, da observação e tal. Cara, eu gosto de assistir muitos filmes estrangeiros.